Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Aqui a gente basicamente fala de RPG, quadrinhos e assuntos relacionados. Então se você curte tudo isso, mas não está inscrito ainda no canal, seja muito bem-vindo, dá uma explorada aí, assiste alguns outros vídeos. Se você gostar, se inscreve e ativa o sininho para não perder mais nenhuma das nossas resenhas, beleza? E falando em resenha, a de hoje vai ser sobre quadrinhos. A gente vai bater um papo aqui sobre Screamer. Eu estou aqui com a edição encadernada, né, lançada pela Panini. E antes da gente começar a comentar a história propriamente dita, eu queria falar algumas curiosidades que eu acho interessante a gente comentar aqui. Screamer saiu originalmente nos Estados Unidos em 1989. Ele saiu no formato de minissérie, né, em 6 edições. E na época, como ainda não existia o selo Vértigo, ele saiu pela DC, publicado pela DC normal, né? Posteriormente, as republicações já saíram pelo selo Vértigo, né? Ele foi transportado aí para esse selo mais adulto da DC, e provavelmente, como a Vértigo também não existe mais, republicações futuras vão sair pelo novo DC Black Label, né? No Brasil, ele foi publicado pela editora Abril em 1990 pela primeira vez, também no formato de minissérie, e no ano seguinte ganhou uma edição encadernada, em 91. Em 2003, teve uma nova edição encadernada pela Brain Story, só que em preto e branco. E agora, em 2017, a gente tem essa edição capa dura que ainda está com o selo Vértigo, tá? Bom, o Screamer foi escrito pelo Peter Milligan e desenhado pelo Brett Ewins e pelo Steve Dillon. Cara, assim, Peter Milligan é um daqueles autores ingleses que veio na famosa invasão britânica, né? Nos anos 80 e tudo mais. Só que, de início, ele não teve grandes e estrondosos sucessos como o Alan Moore, como o Neil Gaiman e tal, mas ele estava ali no meio e ele era um autor muito competente. Screamer é um clássico do gênero. Mas qual é o gênero de Screamer? Esse é o primeiro detalhe, porque olha só, apesar dele ter todo aquele jeitão ali de história de gangster e tudo mais, né, dos anos 30, lei seca, aquela história toda, como ambientação, a história não deixa claro qual é o período em que ela se passa. Nem se de fato é no nosso mundo, porque assim, referências históricas ao nosso mundo a gente não tem. A gente tem o visual ali dos personagens e tal, e os próprios autores não são muito claros em relação a isso. Eles dizem que pode ser tanto uma história no passado, como num futuro pós-apocalíptico. Não que isso faça uma grande diferença para você entender a trama. Não. É só um detalhe, é só um toquezinho, uma curiosidade sobre a história. O que a gente vai ter aqui de marco temporal, eu vou começar a mostrar aqui um pouquinho, né, da história, é o que eles chamam de a queda, né, e os anos que vieram depois. Então eles sempre se referem, por exemplo, o ano 9 depois da queda, né? A história principal ela se passa em 38 depois da queda. Então esse é o único marco temporal que interessa. Um detalhe que eu acho interessante da gente comentar também, o desenhista da história é o Brett Ewins, e o Steve Dillon ele é só o arte finalista, mas em alguns momentos, eu provavelmente não vou conseguir localizar um agora, mas assim, me parece que a arte final do Dillon, ela sobressai. E você olha rápido assim e pensa que o Dillon é o desenhista. Quem está acostumado com o traço dele nas histórias do Constantine, em várias outras parcerias que ele fez com Gartienes e tudo mais, com certeza vai reconhecer algumas marcas registradas dele, né, alguma coisa do estilo dele aqui, que olhando rápido, se você não presta atenção, você acha que ele é o desenhista principal da história, mas não é. É o Brett Ewins que também faz um excelente trabalho. Olha, tipo isso aqui, assim. Esse estilo de rosto, essa coisa assim, eu acho muito, muito a cara do Steve Dillon, né? Então ele consegue, mesmo na arte final, imprimir o estilo dele e complementar o trabalho do Ewins. Mas olha só, eu falei aqui que o Screamer é uma história meio de gangster e tudo mais, então algumas influências que levaram para essa história são bastante claras, né? Os autores citam aqui Era Uma Vez na América, o filme, né? E também, talvez um pouco menos conhecida do público de quadrinhos, sejam os livros do James Joyce, né? Em especial o Finnegan's Wake, o Despertar de Finnegan ou o Funeral de Finnegan, dependendo da tradução que vocês queiram aí adotar, né?
É um livro do James Joyce e também uma antiga canção irlandesa, mas que vai ter um papel importante aqui na história. Porque do que trata mais ou menos aí o Screamer? Como eu falei, teve toda aquela questão da queda, que a gente também não sabe muito bem o que significa, e a era que veio depois da queda é conhecida como a Era dos Gigantes. E aí vai ter esse visual, esse clima meio de banditismo, de gangster, né? E o Screamer, ele é um desses gigantes, né? E ele marca, assim, o auge dele marca o final dessa era dos gigantes. Então a história, ela na verdade, ela vai contar a origem do Screamer e o desenvolvimento dele. O primeiro detalhe aqui é que Screamer não é o nome dele. O nome dele, na verdade, é Veto. Screamer é um título que se dava tipo aquele guarda-costa, aquele capanga, né, de um grande chefão, que aqui eles chamam de presidente, né? Cada gangue, cada facção tem o seu presidente, e tem um presidente principal de todas elas, né? Então, Screamer era o assassino principal, era o braço direito, vamos dizer assim, do presidente. Só que no caso dele, ele acabou incorporando isso ao nome, né? E a história, ela vai voltando, né? Ela vai mostrando o presente e o passado do personagem, né? Tanto do Veto Screamer quanto dos companheiros dele, né? Que também são personagens importantes aqui na história, que são o Dutch e a Vicky. Então eles se conhecem desde criança, e geralmente quando a gente tem essas páginas assim, com essa coloração diferente, né, com esses tons diferentes, é alguma coisa do passado, né? Então a gente vai acompanhando aqui a trama principal, vamos colocar dessa forma, e a história vai fazendo uns flashbacks e mostrando pra gente o desenvolvimento, né, desses três personagens e como isso foi mudando ao longo dos anos. Mas a história, ela tem na verdade dois núcleos principais. Um é esse que eu acabei de contar para vocês, do Screamer e dos amigos deles, né, amigos/inimigos, enfim. E a gente vai ter também o Charles Finnegan, que é um cara comum, né? Deixa eu mostrar aqui um pouquinho só do Screamer, né? Que eu já falei tanto dele, só para vocês verem aquele visual assim, bem gangster mesmo, né? Bem bacana. A história toda ela tem um ritmo legal. Tá aqui os três, olha. O Dutch e a Vicky, né? Ela tem um ritmo bem bacana, ela tem um desenrolar legal e tem todo esse clima, né? De história mesmo de gangsters, tal, que eu curto bastante. Então é uma leitura extremamente divertida e interessante por várias coisas que eu vou comentar daqui a pouquinho. Mas retomando o que eu estava falando, o outro núcleo que a gente vai ter é o do Charles Finnegan, olha aqui ele, por exemplo, né? Então a história dele vai ser contada basicamente sempre no passado, porque ele não vai mais estar aqui no presente da história. A gente vai acompanhar, na verdade, a outras gerações da família dele que acabaram se envolvendo aqui com a história do Screamer. Mas as duas, elas meio que correm por caminhos diferentes. E isso é bastante interessante, porque, e aí vem a parte que eu acho legal, a história toda ela é repleta de simbolismo, né, ao mesmo tempo que ela coloca situações fortes, situações de violência extrema e algumas situações bem pesadas, assim, não digo nem de violência gráfica, mas se você for analisar o que está sendo colocado ali, as situações pelas quais os personagens estão passando, são situações extremamente pesadas. E ao mesmo tempo, o Milligan ele faz um simbolismo muito grande com algumas coisas. Por exemplo, a canção, né, o Finnegan's Wake, e o James Joyce, que são citados várias vezes aqui no livro. E é interessante ver como ele consegue costurar isso, né, e entremear a história dos personagens, aqui em especial do Charles Finnegan, com a canção, né? Então, assim, talvez porque o nome dele era o mesmo do nome do personagem da canção, mas ele tinha aquilo como um lema para ele. Mas a forma como isso se desenrola ao longo da história é bem interessante também. Então, assim, e outro simbolismo que ele usa muito é a questão do uísque. Talvez isso não seja uma referência muito clara, mas o uísque também é conhecido como água da vida. E assim, olhando atentamente a história, você vai perceber que esse simbolismo do uísque com água da vida e a própria presença mesmo do uísque, ela é bastante significativa na história, né? Então, assim, é uma leitura que você pode aproveitar em diferentes níveis se você tiver essas referências ou se você prestar um pouquinho mais de atenção na história, nos detalhes
não só na questão da ação em si, mas em todos os diálogos, em todas as nuances que os personagens passam, no grande desenvolvimento que eles têm ao longo da trama toda, né? Você entender como o Vet Screamer passou, né, de uma criança, de um bandidinho infantil, porque ele começa a vida dele criminosa, vamos colocar dessa forma, quando ele tinha, salvo engano, 9 anos, né, e vai até, ele tá com 30 e pouco, 38, por aí assim. Então, é interessante você ver essa modificação, essa evolução dos personagens, como o relacionamento dele com a Vicky, com o Dutch mudou ao longo desse tempo. E por trás disso, nos bastidores, tem a história do Charles Finnegan e da família dele. O Charles passa por várias provações também, várias situações, e no final das contas, as duas histórias vão se cruzar de alguma forma, né? Aqui eu não vou dar muitos spoilers, né, porque realmente é uma leitura que vale muito a pena. Deixa eu mudar um pouquinho, deixa eu mostrar um pouquinho mais para vocês, né? Apesar de toda essa questão até filosófica, eu poderia dizer, a história ela é sempre recheada com ação, com cenas interessantes, com diálogos legais, né? Mas ela vai desenvolvendo esse outro lado, como eu falei, para quem está prestando atenção no subtexto, vamos colocar assim, ou quem está mais ligado nos detalhes, né, vai ver além da questão da história principal, que é aquele duelo de gangsters, né? O Vet Screamer, ele conseguiu chegar ao auge de tudo, ele é o presidente de todos os outros presidentes, então ele tem um grande plano aí para promover uma grande modificação no mundo, ali na sociedade, enfim, eu não vou entrar nos detalhes para não dar spoiler, mas realmente é uma leitura que é muito válida, é bem interessante mesmo, tá? Se você não leu ainda, vale a pena. Se você leu faz tempo, releia, porque de verdade eu percebi muitos detalhes novos, muitas coisas interessantes novas quando eu reli agora essa história, né? Apesar de eu já ter lido ela pelo menos acho que umas 2 ou 3 vezes antes, dessa vez teve um impacto diferente, né, quando eu li. Então vale a pena a gente revisitar essas histórias clássicas de vez em quando, porque a gente sempre vai descobrindo novos detalhes, né? E no final das contas, também só uma curiosidade, ele vai colocar aqui a história, né, a letra da música que é citada tantas vezes ao longo da trama, ele vai colocar aqui uma versão em português e a versão em inglês do Finnegan's Wake. Então, assim, essa é a nossa dica de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Realmente é uma história que vale muito a pena ler. Se você já leu, comenta aí, diz o que você achou, se você concorda com as situações que eu coloquei aqui ou não. Enfim, vamos trocando essa ideia. E se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu dislike, a sua sugestão, o seu comentário. E a gente se encontra numa próxima resenha.